que você precisa para conseguir negociar bem com uma instituição bancária? Você basicamente precisa ter 3 coisas, tá, pessoal? Você precisa ter tempo, você precisa ter poder e você precisa ter informação. Basicamente, isso aqui é aula de negociação mesmo, né? Informação você já sabe que você não tem. Por quê? Porque são informações sobre a legislação, o que pode, o que não pode, que argumentos que você pode fazer, o que o banco pode fazer, o que o banco não pode fazer, quais são os prazos que ele tem que te responder, enfim, informação. Você já sabe que você não tem isso, que você vai precisar. Poder para negociar com o banco. Qual que é o poder que você tem para negociar com o banco? O banco tem muito poder para negociar com você, porque ele tem um contrato que você assinou, ele tem todo um aparato legal para dizer, olha, eu tenho poder aqui para você cumprir as cláusulas, porque eu te dei um dinheiro e você não está me devolvendo. Então ele tem um poder. E você tem poder para negociar com os bancos? E tempo. Você tem tempo para negociar com o banco? Ele tem todo o tempo do mundo, você concorda? O banco não vai falir se você negociar com ele ou não. Para ele não vai mudar nada. Não vai mudar nada a sua negociação especificamente, né? O banco trabalha com milhões de pessoas, né? Esses 3 fatores eu tô te dando, né? Tempo, poder e informação. Esses 3 fatores jogam contra você numa mesa de negociação se você não estiver preparado. A gente precisa equilibrar tudo isso. O tempo, o poder e as informações. Uma primeira parte fundamental que você pode aqui, né? Eu vou deixar tempo e poder para um outro momento, mas eu vou falar muito das informações. Como é que você consegue informações para conseguir negociar com o banco? Olha só. Então a gente vai trabalhar no primeiro passo aqui com informação. Para você saber que, por exemplo, sempre vai ter que pagar alguns juros. A gente vai pagar tudo que a gente deve e talvez mais um jurinho ali que a gente vai pagar, porque isso aí faz parte do jogo. Só que a gente nunca vai pagar um juro absurdo, um juro que te estrangule. A gente vai pagar um juro que seja adequado, que seja ajustado para você. Esse é o coisa. Mas vamos aqui voltar na informação. Então, uma forma de você negociar rápido com o banco é ter informações. Sem informações não adianta. Você vai passar vergonha. Então você tem que ir com informações. Então qual que é a primeira informação que você precisa ter? Você precisa saber o tamanho da sua dívida. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre o tamanho da dívida? Então a primeira coisa que você tem que fazer é assim, você tem um financiamento. Você entra lá no teu aplicativo e você vai descobrir quais são as condições que você está submetido. Olha só, vai anotando aí. Quanto você emprestou, qual que é o número de parcelas, qual que é o valor das parcelas, quantas parcelas você tem para pagar e qual é o valor de cada uma delas. Depois você tem que saber mais uma outra coisa, que é o custo efetivo total, também conhecido como CET. É o quanto está incluído ali naquela operação de crédito de juros, de encargos, de IOF, de quanto que você está pagando de maneira geral pelo dinheiro que você está pegando, né, ao mês e ao ano. Então, o custo efetivo total, você precisa saber isso. Você precisa fazer uma multiplicação de quanto falta ainda para pagar, quantas parcelas eu tenho que já foram pagas e quantas parcelas eu tenho que ainda faltam pagar. Você precisa fazer uma multiplicação aí e saber qual que é o cenário. Então, esse é o tamanho aqui da minha dívida. Maravilha. Então, você já começou a ter informações. Mais informações, não é só isso. Aquela dívida, ela é uma dívida com garantia ou é uma dívida sem garantia? O que é uma dívida com garantia? Por exemplo, é uma dívida relacionada a um imóvel? É uma dívida relacionada a um carro? É uma dívida consignada que já desconta direto lá na tua folha de pagamento, no teu olerite, no teu contra-cheque, né? Não, é uma dívida, um crédito direto ao consumidor. Qual é o tipo de crédito que você contratou? Você contratou um crédito direto ao consumidor numa opção de empréstimo, você contratou um limite da conta, você contratou um cartão de crédito, você contratou uma cédula de crédito bancário, você assinou uma nota promissória, você fez um contrato de financiamento. Qual é o padrão? Qual é o tipo? Quais são as características da sua dívida? Tudo isso são informações que você precisa ter relacionado à sua dívida para poder negociar com o banco. Muitas dessas informações você vai conseguir diretamente com o banco. Você pode pedir para eles. Às vezes você não tem isso, né? Você pode pedir para ele essas informações. Você também vai precisar dos contratos de dívida. Você precisa saber se há seguros que foram incluídos, se há encargos que foram incluídos, quais são os juros de multa que você vai pagar se você atrasar, né? Que vão incidir na tua operação de crédito. Então tem uma análise aí de informações para você fazer em relação às suas dívidas que são muito importantes
importantes. Então, com essas informações aqui, o começo das informações, né? Com essas informações aqui, você entra numa negociação muito mais preparado. Como é que você faz para conseguir essas informações? Você vai entrar em contato com o banco. Só que eu vou te dar uma dica aqui que vai ser valiosíssima, tá? Eu vou te dar aqui um caminho das pedras que vai ser valiosíssimo, que é o seguinte: como é que você faz para conseguir informações do banco para conseguir negociar com ele? Você não vai na agência. Então, olha só, isso é estratégia de negociação. O banco sabe que você vai ligar. O banco sabe que você vai talvez querer alguma informação. Como é que ele faz? Ele te manda para a agência. Normalmente as pessoas têm uma impressão de que na agência tem um gerente, né? E aí você fica com a ideia de que o gerente na agência é uma pessoa que gerencia, que resolve problemas. Mas isso é só uma tática de negociação do banco. O banco entende que você vai fazer isso. Então o que ele faz? Ele fala assim: ah, então você vai falar com a minha pessoa, eu não vou chamar ela de vendedora, eu vou chamar ela de gerente. Porque quando você for gerenciar com ela, ela vai te vender mais dívida. Aham, né? Uma estratégia de negociação. Negociação não é só argumentação assim, viu, pessoal? Negociação é posicionamento, é você usar o tempo, é você usar informações, é você também usar a legislação, também usar, você faz o movimento, né? Uma espécie de um xadrez. Você faz o movimento para a coisa acontecer e o banco está negociando com você desde o momento que você assinou a sua dívida lá. Então você liga e ele fala: ah, vai na agência. Por que ele manda ir na agência? Porque vai chegar lá na agência, o vendedor, o gerente, né? Ele vai falar pra você: ó, você tá querendo uma coisa de mim aqui, você tá querendo informações. Só que pra eu te dar essas informações, você precisa me ajudar, porque você tá atrasado. Não tem como fazer nada aqui se você não pagar a sua dívida. Não tem como fazer nada aqui se você não pagar o seu boleto. Você precisa pagar o boleto, você precisa resolver esse problema. Você precisa repactuar, reorganizar aqui pra pagar a sua dívida, pra eu conseguir te fazer alguma coisa. Antes disso não tem como. Então você vai ser direcionado para a agência. Isso é um movimento do banco para complicar um pouco mais, porque você vai chegar lá, você vai ser frustrado. Como ele te frustra? Te coloca para esperar, dá uma senha para você, te coloca numa cadeira lá com o gerente lá, então você está num ambiente hostil, você está num ambiente diferente para você. Isso é técnica de negociação. O banco ele vai te matando, ele vai te toreando. Te mandou para a agência, agora te fez esperar. Quando chega na frente do gerente, ele tá com aquela empáfia. Ó, nada de errado, tá? Eu queria aqui livrar um pouco a barra dos gerentes, porque nada de errado. O gerente está fazendo o papel dele, né? O gerente está fazendo o que ele foi contratado para fazer, né? Ele foi contratado para vender produto para você e eu tô meio que, entre aspas, limpando a barra do gerente, porque o gerente é um vendedor, ele é um trabalhador como todo mundo, né? Como todos nós. Por mais que você olhe para ele e fale: não, esse cara aqui, 50 anos, barbado, ele tá fazendo de maldade, não é possível. Não é. Não é por maldade, é por ingenuidade, né? Ele vive tantos anos ali que ele não se ligou que o que está acontecendo. Então, não é pelo gerente. Mas quando você é direcionado lá para o banco e o banco fala: né, vai lá na agência, o que o gerente vai fazer? Vai te vender mais produtos e não vai te dar as informações que você quer. Então, como é que você faz para dar a volta nisso? Então, você vai buscar o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, ele é instituído por lei, sabia? Então, os bancos, para você ter uma autorização para funcionar no Brasil, como um banco, né, você precisa ter uma autorização lá do Conselho Monetário Nacional ou da Presidência da República, tá? São as duas únicas formas de você abrir um banco no Brasil. Então, quando você abre um banco, você tem que fazer uma série de estruturas obrigatoriamente para conseguir atender, né, para conseguir continuar com o banco aberto. Uma dessas, são várias, tá? Tem que ter controles internos, tem que estar no gerenciamento de risco, tem que ter prevenção, controle de lavagem de dinheiro, é muita coisa, tá, pessoal? Eu tô simplificando aqui para você. Uma das coisas que você tem que fazer é ter um SAC, um serviço de atendimento ao cliente. E lá no SAC, eles têm que te dar as mesmas informações que você tem numa agência. Então, quando você liga no SAC e o SAC fala: ó, você tem que ir numa agência. E aí você fala pro SAC o seguinte: mas eu não consigo ir numa agência. Eu tenho um problema aqui que eu não consigo ir lá, eu não posso ir lá. Eu trabalho durante o horário de expediente, eu não consigo ir lá, eu não tenho como. E eu sei que você, no SAC, deve me dar essas informações. Eu sei que isso é um direito meu, que você deve me dar essas informações. Então, se você for insistente, se você insistir um pouco mais,
você vai conseguir essas informações direto no saque. Você não vai para a agência, você quebra o movimento. Eu não consigo ir na agência, eu preciso dessas informações e você tem que me dar. Percebe? Isso é argumentação. Então você vai conseguir todas aquelas informações que eu falei para você. Essas informações já te fazem ficar municiado em relação ao que você vai fazer com o banco. Opa, então eu vou ganhar um tempo, porque eu não vou precisar ir na agência, eu não vou precisar ficar esperando, eu vou conseguir as coisas direto no telefone. Sim, então isso já faz você acelerar um pouco mais. Então isso, né, informações sobre a sua dívida. Então, informações, ainda nas informações, tem algumas que aumentam o seu poder. Quais tipos de informações? Você quando contrata uma operação de crédito, você está numa posição de cliente, de consumidor. Então, no Brasil, tem uma série de legislações que te protegem e que te dão argumentos para você negociar com uma instituição bancária. Então, eu quero dizer para você que o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Civil, as legislações do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Seguros Privados, dentre outras legislações, essas legislações, elas podem ser utilizadas para você, e aí você tem que ter informações sobre elas, né? Elas podem ser utilizadas para você na hora de você argumentar com o banco. Quando você entende dessas legislações, especificamente do Código de Defesa do Consumidor e tal, né? Essas coisas, então o que você tem? Você tem mais formas de você negociar com o banco. Então, e aí, pessoal, ó, isso aqui é uma coisa que você pode fazer na tua vida, tá? Quando você for comprar uma geladeira, você está consumindo. Quando você for comprar Netflix, você está consumindo. Quando você for comprar crédito, você está consumindo. Você está consumindo sempre. Então, nada de errado, anote aí, né? Nada de errado em você ler o Código de Defesa do Consumidor. Vai ser muito bom para você. Código de Defesa do Consumidor. Então, saque mais Código de Defesa do Consumidor, você já tem muitos argumentos para lidar com as instituições bancárias. Negociar, quando eu falo, né? Negociação ativa de soluções para as dívidas, né? Que é o que a gente faz dentro da minha mentoria. Quando a gente faz isso, quando a gente faz esse tipo de ação, é ação assim, prática, direta, vamos para cima. Não vamos ficar sentado esperando, né, o banco ligar. E isso acelera muito a sua situação. Então, como negociar dívidas rápido com o banco? Com tempo, poder e informações.